Bom, gente, hoje estamos encerrando a semana de Francisco do Espírito Santo Neto entre nós, o que é sempre uma grande alegria e um grande prazer ter esse amigo tão querido aqui conosco. O Kiko já é prata da casa há muitos anos, já está conosco desde o início e sempre contribuindo para que aumentemos o nosso saber, sempre ajudando com suas orientações, os seus conselhos de irmão mais velho, não tão velho assim, né? Mais experiente, né? Espiritualmente. E o Kiko dirige e faz parte de um grupo lá no Brasil, em Catanduva, São Paulo, o Centro Espírita Boa Nova, e onde ele tem uma obra grandiosa que começou, vocês vão ver através do vídeo, como começou desde o iniciozinho e como hoje está assim brilhando, né? São mais de 130 crianças numa creche, bebês também, um berçário grande que recebe bebês, uma fila extensa de crianças na fila de espera, já aguardando uma vaga. Tem o Lar das Idosas, que hoje não passa as idosas. Passa, hoje passa. O Lar das Idosas, tem o Clube das Gestantes, onde as gestantes são orientadas, né, na sua gravidez, nos cuidados com o bebê, e também aprendem a ajudar a fazer um enxoval, a se preparar para a maternidade. Então é um trabalho muito bonito e que Kiko complementa com a editora e distribuidora de livros, porque como médium ele tem recebido obras maravilhosas através principalmente do Espírito Hamed, mas de Lourdes Catarina, Batuíra e alguns outros amigos espirituais que através dele trazem essas obras maravilhosas que nós temos aqui na casa e que sempre que ele vem aqui, esse ano está lançando já 2 livros, né? Esse que nós vamos ter a palestra hoje e o de domingo, Amar Também Se Aprende. E no final, se vocês quiserem, que ainda não adquiriu, são maravilhosas as obras, né? E hoje Kiko vai nos falar sobre lucidez, a luz que acende a alma. Mas antes dele começar, eu queria que os meninos botassem o vídeo da... Pergunta, Mauro. Oh my God. É um negócio sério. Coisa rápida. Só um defeito técnico, né? É que ele mora muito longe de mim, sabe? Aí eu não vejo assim durante toda a semana, né? Enquanto isso, Kiko quer fazer alguma introdução, alguma coisa que eu não falei? Daqui ele está indo para Nova York, New Jersey, né? Connecticut, vários estados, várias cidades lá. De onde? Não, tem. No Facebook a gente já providenciou para os amigos que estão fora. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas palestras que já foram assistidas? Ontem teve uma aula maravilhosa, não foi? Obsessão e a renovação de atitudes. Pode botar. Pode apagar a luz. Agora vai botar. Tá vendo? Esses meninos são mais rápidos do que tudo. Pautada por atividades sociais e doutrinárias, a Sociedade Espírita Boa Nova atende e beneficia milhares de pessoas. Idealizada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, a instituição surgiu com a criação de um centro espírita em junho de 1981, numa pequena casa, na antiga colônia Zancaner, em Catanduva, interior de São Paulo. O Centro Espírita Boa Nova desenvolve periodicamente palestras, cursos e seminários, com oradores e expositores de todo o país. Além disso, oferece aplicação de passe, atendimento fraterno, estudo de obras básicas do Espiritismo e reuniões mediúnicas.
Em 1986, foi inaugurada a creche Boa Nova. No local, são atendidas diariamente mais de 100 crianças carentes de ambos os sexos, entre 3 meses e 7 anos, que residem nas proximidades da instituição. Acompanhadas por profissionais capacitados, as crianças realizam atividades recreativas e formais, que lhes possibilitam desenvolvimento físico, social, afetivo e espiritual. A Sociedade Espírita Boa Nova mantém ainda desde 89 o Lar Esperança. Estruturado em um prédio de 700 metros quadrados de área construída, o lar recebe senhoras idosas em regime de internato. Para manter a qualidade e a estrutura, a creche e o lar contam com o auxílio do programa Depende de Nós, criado pelos frequentadores e voluntários da instituição. A manutenção também é feita com a ajuda da Prefeitura Municipal e da editora e distribuidora de livros Boa Nova. A distribuidora de livros Boa Nova foi criada em 86. Hoje, são mais de 6.000 títulos das editoras mais importantes do país, distribuídos entre livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda, além de uma extensa linha de CDs e DVDs. Periodicamente, a distribuidora lança descontos e condições especiais de compra para livrarias, centros espíritas, feiras e clubes de livros. Com mais de 60 publicações e mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o Brasil, a editora Boa Nova, criada em 97, tem obtido prestígio, reconhecimento e projeção nacional. Além dos livros, a editora mantém a revista literária espírita Delfos, um trabalho de divulgação doutrinária de altíssima qualidade. Os médiuns e escritores que atuam junto à editora Boa Nova revertem os recursos da venda de suas publicações para a manutenção de diversos projetos sociais e assistenciais desenvolvidos em todo o país. Consciente da importância do seu trabalho doutrinário, a Sociedade Boa Nova mantém uma filial em São Paulo, com a distribuidora e uma livraria para melhor atender o público em geral. São milhares de opções de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda, além de revistas, CDs e DVDs. Eu acredito que cada um de nós tem uma missão única, particular, específica. Quando eu digo cada um de nós, é cada pessoa, cada ser humano. Portanto, dentro de nós essa missão está impressa, está gravada. Eu acredito que o Boa Nova tenha uma missão específica, única na Terra. Centro Espírita, creche, lar de idosos, distribuidora, editora e livraria. Sociedade Espírita Boa Nova. Dedicação e amor ao próximo. Parabéns a você e a Felipe por esse maravilhoso trabalho que você vem desenvolvendo e atendendo a tantas pessoas. E em nome da casa, eu agradeço muito a você pelo seu incentivo, pelo seu patrocínio, de hoje a gente ter essa livraria com tantos títulos e todos tendo acesso assim, a tantas obras que aqui nos Estados Unidos é tão difícil a gente adquirir. E nós não temos como te agradecer. Agora vamos passar a palavra, porque senão vamos ficar até meia-noite aqui só fazendo tititi. Rasgando cedo. Rasgando cedo.
estão gravando. Forma nós vivemos muitas vezes não vendo as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos. E muitas vezes nós não somos aquela lucidez, aquela transparência que nós almejaríamos, mas... Então, na realidade, quando se fala em lucidez, a luz que a essa vida interior. Porque muitos de nós, mente, às vezes queremos ter felicidade. Atitudes, eles são infelizes. Não porque propriamente ser infeliz por si só. Nós não queremos ser infelizes. Mas a nossa mente não toma os caminhos que precisaria tomar para que nós chegássemos lá. Dizia o seguinte: quanto maior a carga, consciência coletiva, tanto mais o eu perde sua consciência prática e, por assim dizer, fica impregnado pelas opiniões e tendências da consciência coletiva, e o resultado disso é o homem massificado, apegado a qualquerismo que apareça. Então veja, já o grande nos falava a respeito dessa consciência coletiva, dessa carga coletiva, que nós vivemos mergulhados. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, e inclusive Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos fala que nós vivemos mergulhados numa atmosfera onde nós nos retroalimentamos com pensamentos. Então, os pensamentos que estão no ar, digamos assim, nós mergulhamos nesses pensamentos. E muitas vezes nós captamos esses pensamentos e, ao mesmo tempo, nós jogamos os nossos pensamentos para esse mesmo mar de pensamentos e os outros captam os nossos pensamentos. Então, nós vivemos numa troca incessante de pensamentos. Obviamente, se esses pensamentos forem desconexos, desequilibrantes, nós então vivemos nesse turbilhão de desajustes que nos perturba não só a casa mental, mas enfim, todo o nosso cosmo orgânico fica desconectado e perturbado. Então, nós precisamos ter a consciência que onde nós vamos, nós estamos sintonizando. Não é só os médiuns propriamente ostensivos, mas qualquer um de nós está sintonizando coisas e ao mesmo tempo emitindo coisas para os outros. Então, o que significa então consciência coletiva? É justamente essa consciência que está interligada a outras tantas consciências. Muitas vezes nós chegamos em determinados lugares e nós sentimos a pressão das consciências que estão ali ou que por ali passaram. Porque, na realidade, essas energias todas, nós não emitimos e elas muitas vezes permanecem nos lugares. Então nós entramos e nós sentimos essas cargas energéticas que nem sempre, meus amigos, são de espíritos desencarnados, mas quase sempre são de espíritos encarnados que ali estão, que ali passaram e que ali viveram alguns problemas e dificuldades. Então vejam vocês
que nós, quando estamos massificados, nós não pensamos por nós mesmos. Nós pensamos como se fôssemos um amálgama das ideias e dos pensamentos dos outros. Então, o que nós viemos, muitas vezes, fazer na casa espírita é justamente fazer essa desconexão que nós fizemos ao longo do dia, ao longo da semana. Tomamos o passe desliga todas essas conexões negativas, mas é imprescindível que eu, ao sair dali, eu possa me autodefender, eu possa criar em torno de mim uma aura onde eu possa caminhar e saber o que eu estou recebendo e diferenciar aquilo que é meu e aquilo que é dos outros. Não propriamente sabendo exatamente o que veio da SIDA, ou o que veio, enfim, de qualquer indivíduo. Mas, assim, saber as coisas que são minhas. E para que eu saiba as coisas que são minhas, repito para você, eu preciso de lucidez. Lucidez é quando nós temos uma luz interna que clareia onde a gente diferencia aquilo que me é útil daquilo que não me serve. Traz lucidez. Os espíritos superiores, os espíritos iluminados, quando nós vemos os espíritos, quando os espíritos são retratados, existe aí uma aura luminosa em torno dos espíritos. Isso não quer dizer que ele é iluminado porque é iluminado ou é tão evoluído que simplesmente ganhou uma luz. Mas é a lucidez interna que faz com que ele tenha uma auréola, que é tão retratada nos santos, na Igreja Católica, enfim, é essa aura luminosa. Onde eles vão, eles veem os fatos e os acontecimentos realmente como são, não como eles imaginam, ou como eles querem imaginar. Veja que nós temos essa possibilidade de distorcer os fatos. Mesmo quando você não quer fazer, você se auto-instrui, você se auto-convence. E você convence alguém para te ajudar no convencimento. E você tem toda uma estratégia de chegar no outro, para que o outro fale assim, eu concordo com você. Porque a gente precisa da força do outro, muitas vezes, para fazer determinadas coisas que não nos são úteis. Estou falando com vocês, acontece com vocês assim. A gente não faz isso com a gente. Então, quando nós fazemos alguma coisa que não foi boa e que alguém critica, logo a gente arruma alguém que nos apoie naquilo que nós fizemos para que a gente possa se compensar. Então, veja, a nossa mente é uma máquina maravilhosa que serve para que a gente fique estacionado, possível para que a gente cresça, amadureça, progrida, expanda. Muitas vezes, quando vocês escutam falar na casa espírita, expandir a consciência, quando você expande a consciência, você tem luz. Lucidez, obviamente, Lúcifer, o anjo do mal, ele tinha esse nome porque ele era um anjo na mitologia católica, ele era um anjo que desagradou a Deus, se rebelou contra Deus, coisa impossível, né? Porque um anjo foi criado perfeito por um Deus, e depois esse anjo criado perfeito por Deus se rebelou contra Deus. Obviamente que ele não era perfeito, se Deus o criou, Deus se enganou, porque ele não era tão perfeito assim, e uma coisa leva a outra. Então nós vamos entendendo só que anjos, né? Anjos são perfeitos, mas não foram criados perfeitos. Anjos somos todos nós, embriões de anjos, estamos crescendo, evoluindo e progredindo. Voltando a Lúcifer, é aquele que tem luz. É o nome de anjo depois. Ele se complicou na mitologia católica. Mas a luz, Lúcifer, quer dizer luz. Então, nós temos que começar a adquirir essa luz desde já. Desde já eu posso me auto-iluminar.
desde já eu posso fazer um trabalho de sair das massas. É difícil, porque a gente vive mergulhado nas massas. Nós temos uma consciência massificada. E a gente não pensa por si só. A gente pensa pelo que os outros dizem. Veja só. Algumas pessoas não pensam realmente em determinados assuntos, mas simplesmente aceitam, engolem tudo aquilo que já foi pensado previamente por outras pessoas, não criando um ponto de vista próprio, nem uma opinião formada sobre aquilo. É mais fácil aceitar uma ideia coletiva do que desenvolver os seus próprios pensamentos e conceitos. Quando você aceita pronto do outro, isso se chama preconceito. Porque preconceito não quer só dizer assim, preconceito contra a gente pobre, preconceito contra a gente rica, preconceito contra preto, contra homossexual, preconceito, enfim, de classes sociais, de religiões. Preconceito, na realidade, é tudo aquilo que quer dizer assim, eu se aderir um conceito do outro é um preconceito, porque eu não vivenciei aquele conceito, eu peguei do outro. Então, na verdade, nós vivemos mais cheio de preconceitos, nesse sentido da qual estou falando, do que com conceitos próprios. Para que eu tenha conceito próprio, eu tenho que sair da massa. E sair da massa eu não preciso para criar conceitos e para Machu Picchu, nem para um pico do Himalaia, nem ficar meditando num lugar deserto. É saber se conduzir mentalmente. Mas por isso, nós precisamos ter uma mente tranquila e um coração pacificado. Se eu não tenho uma mente tranquila e um coração pacificado, eu não vou pensar nos meus próprios conceitos e olhar alguma coisa e deduzir as coisas e criar um conceito sobre aquilo. Se alguém disser assim, Camila é uma boa menina, se eu acreditar, é um preconceito. Mas se eu constatar que Camila é uma boa menina, é um conceito. Estão me entendendo? Fulano é um bom advogado. Se eu acreditar naquilo só porque alguém disse, é um preconceito. Agora, se eu constatar, vivenciar, pedir orientações e perceber por mim mesmo que aquele ser é um bom advogado, isso é conceito. Então, com isso, nós vamos tendo conceitos próprios, opiniões próprias, testando as coisas. Quando eu sei que um bom restaurante é bom, para mim, é só quando eu vou lá e como. Não porque alguém disse. Se alguém diz para você assim, quiabo é horrível, e você acreditar, é um preconceito. Agora, se você comeu o quiabo e vê que quiabo não é ruim, isso é o conceito. Ou vê que é ruim. Estou jogando essas coisas em exemplos bem práticos, para que a gente possa entender como a nossa mente é feita de conceitos vindos dos outros, ou seja, preconceitos, e a nossa opinião pelas coisas é uma ideia coletiva. O que os políticos fazem conosco? Lançam na televisão conceitos que eles querem que nós aceitemos, que nós aprovemos, levam pessoas bonitas, que falam bem, artistas, né? Para dizerem coisas para que a gente aceite e fique aquilo como verdade absoluta, quando aquilo é relativo, que quem está dizendo são pessoas que querem que tenham uma finalidade, que nem sempre é uma boa finalidade, mas sim a finalidade de nos convencer. Os psicólogos que atendem essa faixa de candidatos, ou seja, os vários candidatos, eles fazem o quê? Eles sabem que a massa
que somos nós, somos realmente massa, porque somos massificados. Vejam que ninguém convence ninguém, só quando a pessoa é convencível. Se a pessoa não é convencível, ela não é convencida por alguém. Você, fulano me... Porque você é enganável. Fulano disse e eu acreditei, porque eu sou boa. Eu sou boa. Não é tão boa assim. Quando alguém fala e você aceita, é porque, na verdade, você quis também tirar uma certa vantagem. Lembra ontem, quando eu contei a história aqui da raposa e do corvo? O corvo estava lá na árvore com uma carne da boca e a raposa lá embaixo viu a carne e falou assim para o corvo: olha, corvo. Eu achei que fosse alguma banda que ia começar a tocar. Aí a raposa disse: olha, corvo, você é lindo, maravilhoso. Se você cantar tanto quanto você é lindo, você é o pássaro must, que nem diz a Marisa. Seu pássaro must na floresta. E o corvo boboca cantou. A carne caiu, a raposa pegou e foi embora. Então veja, essa conotação, La Fontaine, que contou essa história lá em 1700, no final de 1600, isso tem percorrido esses séculos todos. Quando você diz assim, fulano é uma raposa, você vai entendendo por quê. Mas sempre onde tem um corvo tem uma raposa, e onde tem uma raposa tem um corvo. Então se você não tem a ideia própria, as raposas te convencem. E aí você vai cantar. Porque você acha realmente que... olha o elogio. Você é o pássaro mais bonito da floresta. Se você cantar como eu imagino que você cante, vê se alguém fala isso pra gente. Você é lindo, você é maravilhoso. Eu não acho, mas é lindo. Para os meus olhos você... E pá, entendeu? Como que a gente cai? Porque a gente cai nos conceitos, nas lábias, porque nós não temos uma opinião formada sobre nós mesmos. Nós ainda dos aplausos, da aceitação dos outros. A gente quer ser aceito desesperadamente pelos outros. Assim, Kiko, mas tudo que você está falando aí, o que tem a ver com o espiritismo? Tudo. Mas isso é espiritismo? É espiritismo. É espiritismo. Porque o espiritismo está nos ensinando a viver hoje melhor do que ontem e viver melhor amanhã do que hoje. É uma doutrina progressiva. Os espíritos vêm nos ensinar como se autoconhecer, se melhorar, reforma íntima. Então, se eu não falar se nós não falamos dessas coisas todas, como é que eu vou me conhecer e melhorar? Como é que eu vou tentar me conhecer para que eu conheça o outro? Eu conhecendo o outro, comigo e com o outro. Só por passe e água fluidificada não se faz milagres. É bom, ajuda, mas não é só isso que nós necessitamos. Então, na verdade, sair da massa, sair dos conceitos dos outros, e criando seus próprios conceitos. Né? Sair do desejo, sair do apego. O apego faz com que a gente corra ansiosamente a fim de conquistar a qualquer preço o que nós não temos. E o apego paralisa, dando-nos a tudo aquilo que já possui. Ou você sai correndo atrás do que você não tem e você segura com a outra que você tem. Veja só a nossa labuta, a nossa luta. Nós vivemos entre o desejo, o apego e a nossa mente é esse turbilhão. E como que nós podemos então ter conceitos próprios, vida própria?
porque eu quero coisas e estou correndo atrás de coisas. Ah, mas antes de eu ter de pensar, de elaborar as coisas, ter uma casa mental iluminada, com lucidez, eu preciso o quê? De coisas. Conquistar coisas. Preciso ter minha casa, meu carro, meu banheiro bacana, com hidromassagem, enfim, tudo aquilo que a gente quer e é bom. Mas depois, quando a gente tem, a gente se apega para conservar. Corre atrás para ter, para conservar. Para ter, para conservar. Marido é a mesma coisa. Corre atrás do marido, mais bonito, mais bonitão, mais gostosão, para pegar. Depois que tem, conservar. Tem e depois quer conservar. Corre atrás da moça, bonita, não sei o quê. Tem, mas precisa conservar. Veja só, a nossa luta é desejo e apego, desejo e apego. Assim, isso é compreensível. Mas assim a gente não vai ter uma mente tranquila, um coração pacificado. Nosso coração vai estar sempre... Desejo e apego. Desejo. Está na ansiedade no futuro. Apego. A mente está no passado. Presa. Preciso conservar, preciso conquistar. Estou no passado, estou no futuro. Passado, futuro. Passado, futuro. E para ter uma mente em ordem, a gente precisa estar no presente. Pé no chão no presente, observando as coisas calmamente. Não, esbaforido. Quer ter filho, 2, 3 filhos, 4 filhos, 5. Não, mas vive, entendeu? Agora não. Como é que eu vou me iluminar? Iluminar santo. Iluminar até lucidez para ver as coisas como as coisas são. Ah, mas eu quero ter filho. Então, não dizer que não seja bom, é bom, mas a gente precisa saber do que dá conta e o que não dá conta. E temos toda uma encarnação que nós vivemos, ou seja, no grau evolutivo que nós estamos, que nós precisamos ser igual aos outros são. Todo mundo precisa ter, a casa precisa. Mas que casa? Qual? Como? Que casa você quer ter? Como? Ah, mas eu vou me esforçar a vida inteira para ter uma boa casa. Morre na metade. Desencarna na metade. Ou não. Veja, vocês estão sentindo que a nossa vida ela é meio desconectada com a realidade. Então, assim, eu preciso ter uma casa? Obviamente que eu preciso ter uma casa. Nós precisamos ter o nosso lugar, nosso canto. Mas nós precisamos, então, começar a mensurar essas coisas com mais equilíbrio. Porque senão, o que acontece? A gente fica, de certa forma, rodopiando essas coisas. Já viram o cachorro correr atrás do rabo? A gente ri dele porque a gente faz a mesma coisa. Ri dele porque faz a mesma coisa. Fica rodopiando. Então, com apego. Desprender de tudo, viver que nem um mendigo por amor ao Cristo. São Francisco de Assis, de 2001, do século 21. Precisamos desapegar em tudo. Andar com roupa rota, velhinha, esgarçada. E o desejo. Não é porque ele é muito desejo, ele é muito ganancioso, ele é muito... Nós precisamos ter um pouco de ambição, obviamente, mas mensurar, equilibrar, porque senão como que a gente pode ter essa vida interior iluminada? Não quer ter vida interior. A gente quer resolver os nossos problemas daqui. Não deu certo, corre para o centro. Para quê? Porque meu filho está dando problema. Talvez meu marido está doente.
Acho que eu estou com um problema, estou meio perturbado, estou com depressão e não vai dar certo. Olha que não vai dar certo. Os espíritos precisam me ajudar porque não vai dar certo. Isso é querer se iluminar? Sinto muito. Isso não é... Tudo bem, a gente pede para quem pode nos ajudar, não tenha dúvida. Mas não vem me dizer que a gente vai para casa. Precisamos começar a pensar sobre isso. O que eu quero na casa espírita? Eu quero me manter no meu apego. Eu não quero perder a espiritualidade. Me ajuda. Filho da casa, não sei o que, caminhonete, me ajuda a conseguir a caminhonete, a casa, essa pessoa, não sei o que, me ajuda. Não existe outro. Não é desejo você ser libidinoso, ele está no desejo, é uma pessoa. Mas não é a nossa vida terrena que faz com que a nossa humanidade seja nesse grau que nós vivemos numa humanidade muito ruim, como se a gente fosse bom. Como que a gente colaborasse com a massa. Porque se a gente vive num lugar... Por exemplo, vocês entram aqui, vocês sentem uma paz diferente. Quando vocês se agrupam a pessoas que estão com a mente mais ou menos em paz, o coração mais ou menos apaziguado, vocês sentem um efluxo diferente. Quando vocês entram num lugar diferente, todo mundo está correndo, está buscando, está querendo, não sei o que vocês sentem? Outra vibração. Nós somos todos sensíveis. E a gente vem na casa espírita com a mente tão louca que você não escuta o que o orador diz, você dorme. Você não consegue ficar. Fala, o que está acontecendo comigo? O que ele está falando? Quer dizer, aquela sensação de êxtase, vamos dizer assim, de assombramento, estão me fazendo entender? Então você não escuta. Quando você não quer escutar, você não dá conta. Quando você não dá conta, você... Quando você está com depressão, o que você faz? Você dorme muito. Vai para a cama e dorme, porque você não dá conta. Então, quando você está na casa espírita, você dorme, você não vai para além trabalhar. Você dorme porque você não dá conta de escutar o que você está falando. Mesma coisa está em frente do Google. O Google entra num, entra no outro. De repente, tua mente está como? Cansada. Você não aguento mais essa porcaria porque aí você começa a xingar, você não aguento mais essa porcaria desse computador, esses e-mails, essas coisas, que chega, eu vou dormir. Porque aquilo cansa, é muita informação, é muito massificado, não dá tempo de digerir, não dá tempo de pacificar. Então é preferível que você faça esse trabalho de estar com você mesmo, nem ter na ansiedade, que é o desejo, nem estar no apego, que é o passado, aquilo que você já conquistou. Mas está usando o presente, não para ficar nesse ping-pong, passado, futuro, apego, desejo, mas está com você. Então, quando a gente chega na casa, para que a gente se desenvolva e cresça, para que a gente amplie a consciência, para que a gente se renove espiritualmente, para que a gente não seja obsediado, perturbado pelos outros. Eu disse aqui ontem para vocês que o nosso maior problema é a auto-obsessão. A gente precisa estar conectado conosco mesmo. Pensa assim, você com o teu fio central, você pega esse fio central e liga em você. Porque se você pegar esse fio seu central e você ligar no outro, você fica conectado com o outro. Então, eu usei uma metáfora, dá para entender? Se a gente tem 10 fiozinhos e conecta um,
um no marido, outro na mãe louca, o outro nos filhos problema, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você não vai estar conectado com você vai estar conectado com os problemas, com as dificuldades, com as necessidades, com o desejo. Então tem que ter uma hora que você puxa tudo e bum. Coloque em você. Conectei comigo. Mas o que eu faço agora? Porque a gente está tão acostumado a viver problemas e dificuldades e conectado com... que você não dá conta. Uma mãe lá em Catanduva que perdeu um filho que era problema, era drogado. Deu maiores problemas para a família, impossível. Foi preso várias vezes, quase se matou várias vezes, trombou várias vezes, estourou tudo várias vezes. O que aconteceu? Aconteceu, pensei que você viesse me bater, Marisa. O que aconteceu? Aconteceu que ele desencarnou, teve uma overdose, teve uma parada cardíaca, morreu. Você acredita que a mãe dele me procurou? Não para pedir ajuda para o que ela não sabia agora o que ela ia fazer da vida. Sem o filho, não. Sem os problemas do filho. Que ela estava tão acostumada àquela vida de correr, de salvar, de correr, de salvar, de correr, de cuidar, que ela acabou, ela não tinha. Qual é o significado da minha vida? Perdi o significado da minha vida. Porque olha só a doença. Não era só o menino que era doente. A mãe é doente. O pai é doente. Então, se nós vivemos nessa confusão mental, então temos que ter um horário para quê? Para orar. Para estar sozinho. Para estar em paz. Para estar ligado em você. Para se desligar de todo mundo. Está lembrando? Estou fazendo as expressões assim de desligar de todo mundo. Porque senão a nossa casa mental não vê o que precisa ver. Não sente o que precisa sentir. Não sabe o rumo. Perde o rumo. Fica preso. É como um cego em tiroteio. É quando Jesus disse assim, vós sois cegos guiando cegos. O que vai acontecer? Ambos vão cair no abismo. Era bem a visão de Jesus que ele tinha da época em nós. Então, em vez da gente, Deus está onde? Está lá fora. Mas Deus também está em nós. Deus está no espaço incomensurável, mas também está dentro de você. Como você não pode estar no espaço incomensurável, você tem que buscar Deus aonde? Em você. Na igreja, no altar, no centro espírita. Quer dizer, aqui a gente sente esse eflúvio de mentes que estão tendo uma busca tranquila. Mas nós não vamos achar Deus aqui. Pode ser que isso é um movimento renovador que nos leva para dentro da gente. Aí a gente se acha. É tão difícil, né? Porque a gente tem esse filho problema. E não nos tira esse filho problema. Porque depois eu não sei o que eu vou fazer da vida. Infelizmente, nós vivemos assim. E essas são as nossas dificuldades. Entenderam mais um pouquinho de apego e de desejo? Quando estiver correndo muito desesperado, olha o desejo. Quando estava correndo muito, se segurando, você assim, olha o apego. Quer ir embora, deixa aí. Em nome de Cristo, vai com Deus. Não vai, porque não vai, fica, porque você fica. Quem que falou aqui ontem? Quem que falou aqui ontem alguma coisa assim? Se o marido foi embora, a mulher disse que matava ele. Não tem uma coisa assim? Com outra. Isso, justamente. Eu prefiro que meu marido morra do que ele esteja com outra. Veja o amor. Olha o apego.
Eu prefiro que ele morra do que ele fique com outra. Olha o grau de apego. E eu conheço uma mãe que também disse a mesma coisa. Eu prefiro ver a minha filha na prostituição do que ela ser homossexual. Então vejam, as nossas concepções como nos elevam ou nos derrubam. Nos derrubam. Então, de certa forma, a gente vai uma coisinha a mais. O desejo e o apego, privados da consciência reflexiva, estreitam nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. Então, desejo e apego precisa de consciência reflexiva. Não é que a gente vai desapegar em tudo e não ter mais nenhum desejo, mas precisa de profundidade. Eu preciso pensar, eu preciso analisar, eu preciso meditar sobre isso. Eu preciso estar ligado comigo, não estar ligado para o outro. Porque senão eu pego o desejo do outro, não é o meu desejo. Não é, eu pego o apego do outro, não o meu apego. Que o meu apego tendo uma... funciona bem. O riacho e a mente de Ananda. Quem quer ler para mim? Então, voz alta, tá? Um dia Buda ia passando por uma floresta, era um dia quente de verão, e ele estava sentindo muita sede. Disse então Ananda, seu principal discípulo: Ananda, nós passamos por um pequeno riacho, apenas 5 ou 6 quilômetros. Volta lá e traz-me um pouco de água. Leva-me a tigela. Estou sentindo-me cansado e com muita sede.
essa mensagem, esse conto budista, de certa forma, ele nos mostra a necessidade de nós ficarmos atentos à nossa mente. Nem mergulhar tanto dentro dela, porque o que acontece? Se a gente mergulha, a gente não observa, a gente não vê o que precisa. A gente mergulha como se uma carroça passasse dentro de um rio, suja tudo. Então nós não vemos com clareza o que nós precisamos ver. Então, a mensagem nos leva à observação da nossa mente. Chegando ao final, gente. São 9h05. Calma. O que acontece? Acontece que se eu me observo, se eu começo a sentir as coisas que vêm para mim com tranquilidade, se eu estou depois de uma oração, de um momento de silêncio, eu começo a perceber os pensamentos que me chegam. Senão eu não percebo os pensamentos que me chegam. E os pensamentos que me chegam, começo a analisar se são meus ou se não são meus. E é preciso também não se envolver pelos pensamentos que nos chegam, como se a gente ficasse acompanhando, vamos supor, uma nuvem que passa na nossa frente e a gente fosse junto. Porque se passa um pensamento na nossa frente e a gente começa a questionar o pensamento, a gente sai da gente e acompanha o pensamento. Dá para entender como é que funciona? Começa a vir algo ou alguém. Algo ou alguém. E eu começo a vivenciar coisas que a minha mente vai com esse algo, com esse alguém. Então eu não consigo perceber o que está dentro de mim, o que vem do fundo, né? Mas eu fico preso na periferia, nesse turbilhão que eu disse para vocês no início, que é a nossa casa mental se conectando com vários pensamentos que não tem nada a ver conosco. Então, muitas vezes você recebe um pensamento obsessivo, digamos assim, um pensamento infeliz, e toma como seu. E dá linha. Sabe o que é dar linha? Dá vazão, dá atenção, dá vida àquilo, reforçar aquilo cada vez mais. Porque quanto mais foco em cima de alguma coisa, mais aquilo se torna forte. Quando eu deixar de fazer isso, deixar as coisas passarem que não me servem, e se fixar na minha busca existencial, porque eu estou ligado em mim, não estou ligado no outro. Vamos fazer um exemplo básico. Se você estiver lá quietinho em silêncio, de repente vem um pensamento assim, daqui a pouco você vai ter que sair, hein? E você seguir esse pensamento, adiós, muchachos. Porque você já está indo, já está acontecendo, já está voltando, já vê o que aconteceu, já está resolvendo. Você sai. Isso precisa treino. A outra vez que você teve aqui assistindo minha palestra, eu falei alguma coisa sobre isso. Acho que você está precisando disso. Enfim, todos nós precisamos disso, né? Todos nós precisamos dessa conexão conosco mesmo, de sair do desejo, do apego, e estar nessa busca interior das coisas. Aqui, como é que eu faço isso? Assim. Como é que eu faço isso? Silêncio. 5 minutos. Todo dia. Escolhe um horário. Cedo, à tarde, à noite. Um horário que você está disposto. Se você deixar para fazer na hora de dormir, você vai dormir. Se você vai deitar na cama, se cobrir, afofar o travesseiro, colocar uma musiquinha à luz da oração, você não vai fazer, você vai dormir. Você aqui que eu não consigo orar, eu durmo. Como que você ora? Eu deito primeiro e fico bem tranquilo. Pronto.
externa remete à posição interna. A posição externa remete à posição interna. Se a posição externa for de despertamento, você não vai dormir dentro. Você está assistindo a palestra. Aí você se acomoda. Encosta, agacha bastante assim para ficar bem. Pronto. Você não vai escutar nada. Então, posição externa remete à posição interna. Sente de uma maneira não tão cômoda, mas não tão desconfortável. Mas sente de uma maneira. Então, na sua casa é a mesma coisa. Escolha um horário e faça isso todo dia. Comece a fazer 5 minutos. Depois, quando você faz 10, faz a sua prece. Não tem que ler nada. Eu prego a prece de Cáritas e começo a ler. Aquilo é blá, 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 blá. É bonita a prece de Cáritas. Mas é uma coisa decorada. Nós estamos falando aqui de fazer uma coisa de cunho natural, espontâneo. Então faça isso todo dia. Escolhe um horário e faça isso. Você entrar num mundo, entrar numa situação completamente nova. Aí você vai mensurar o que é bom, se esse desejo, se não é, se isso é muito apego, se não é, você vai conseguindo se caminhar. Lá no Brasil agora tem uma propaganda assim, que a moça chega na padaria e diz assim, vamos supor, não lembro o nome do cara, assim, ô seu Raul, tudo bem, tudo bom, não me venda chocolate, viu? Porque é uma propaganda, você viu não? É uma propaganda para emagrecer, né? Então a pessoa, em vez de falar assim, ô seu Raul, bom dia, me venda um chocolate, fala assim, não me venda um chocolate, não me venda esse salgado. Então você tem que, de certa forma, saber o que é útil daquilo que não é útil. Porque senão nós ficamos presos no quê? Nessa confusão mental, e a gente, de certa forma, sai fora do que seja lucidez. Ter uma luz interna. Criar um espaço interno. Eu gosto muito dessa figura. Até que eu coloquei. Seja boa para nós. Não uma figura que seja um lago, uma montanha, flor, um carneirinho, porque daqui a pouco você não está mais se conectando com você. Você acompanha um carneirinho, subindo montanhas, felizes, entendeu? E tudo mais. Aí parece mal. Então vejam, arranje uma figura tranquila, onde você possa se conectar e faça uma oração diária, aquilo que Jesus nos pediu, né? A questão de orar e vigiar. Nós já escutamos, saber aquilo que é bom, ore, vigie, perceba. Na oração você vai fazer orar e vigiar. Você vai se conectar para saber as forças negativas e as forças positivas que estão conduzindo na vida. Que não são, nós não podemos nem achar nem que sejam os anjos, nem que sejam os demônios, mas são as forças e a simbologia disso que nos elevam ou não nos elevam. Então, meus amigos, lucidez, a luz que acende na alma, pode acender na alma de cada um de nós. Desde já, ninguém precisa desencarnar para começar a fazer esse processo. A gente pode já se sentir bem. E quando você começa a fazer isso, você sabe, né, fazer aquele distanciamento. Você pode criar um espaço psíquico. A Marisa já está treinando. Da onde você possa sair daquele envolvimento, daquela situação, daquele apego, daquele desejo, enfim, dessas coisas todas que nós vivemos o dia todo. Que vocês sejam felizes,
Fica esse material para vocês refletirem. Sempre digo no final das minhas palestras, o que eu disse de bom, guardem. O que eu disse que vocês não gostarem, desprezem. Né? Mas a minha intencionalidade é fazer com que nós possamos crescer juntos e ampliar nossa mente e nos auto-iluminar, que é a proposta do Espiritismo. Muita paz, felicidades, muitas alegrias, muito sucesso em todos os sentidos. Para todos nós. E até a volta. Estamos encerrando aqui a nossa jornada desse ano. E, se Deus quiser, a gente volta. Mesmo horário. No mesmo horário sempre. Você tem que criar um hábito. Acha uma figura boa. E cuidado para não colocar na casa mental e não bolinha. Porque aí você sai. É hábil para se arruma uma figura que, enfim, 5 minutos, uma semana, 2. Silêncio, vai começar a encher de pensamento. Muito pensamento. A gente fica tão lotado de pensamento, não dorme, porque a mente não para. Aí você toma diazepam, lexotan, e não adianta nada. Entendeu? Porque não para, a mente não para. Então você tem que ir fazendo esse exercício da mente, você ter controle sobre ela, sobre sua casa mental. Aí você consegue. Entendível? Mais alguma pergunta? Certo, então? Muita paz a todos. Obrigado pela atenção de vocês.